de iniciar a gravação, beleza? Então, alunos, na aula passada a gente estava vendo basicamente como que a gente poderia, né, aumentar a eficiência do ranking, e a gente começou falando, né, justamente do efeito do superaquecimento, que dentro da região de saturação, a gente vai aumentando o título de entrada da turbina, fatalmente na curva T delta S que a gente teria aqui em cima, a gente aumenta um pouquinho aqui no calor de entrada, a gente tem uma quantidade fixa, né, de calor que vai sendo aumentado aqui na curva essa aqui do condensador, que aí vai rejeitar uma certa quantidade de calor. Então entra uma quantidade, sai uma quantidade um pouco menor e tem uma quantidade de trabalho entre essas duas curvas aqui, que é o trabalho útil. E se a gente vai caminhando dentro da região de saturação, o trabalho útil do ciclo, né, ele não vai mudar em proporção ao calor que entra, certo? Então a gente vai manter uma eficiência, vai ser sempre fixa. Só que se a gente começa a vir para a região aqui de vapor superaquecido, mantendo a saída da turbina dentro da região de saturação, o que vai acontecer é que nós vamos ter um aumento dessa área aqui triangular, acima da linha de saturação, que vai basicamente aumentar mais o trabalho realizado pelo ciclo do que em relação a só aumento de calor que entra e saída do calor que sai. Ou seja, a gente vai aumentar um pouco mais o trabalho realizado em relação à quantidade de calor que a gente vai estar colocando para o ciclo. Efetivamente, a gente vai ter um aumento de eficiência dentro desse processo. Só que aumentar a temperatura do fluido, né, como é que fala? Simplesmente ir aumentando, acaba ficando muito caro para a parte construtiva do ciclo. Então, o que a gente faz basicamente é, em vez de aumentar muito a temperatura, aumentar ela em etapas. A gente aumenta bastante, tem uma extração da turbina, aí esse vapor a uma temperatura mais baixa, né, a gente reaquece ele, temperatura e pressão mais baixa, a gente reaquece ele, chega em outro patamar de temperatura para depois fazer uma segunda extração. E é justamente sobre o que trata esse exercíciozinho aqui, dessa técnica, né? A gente vai lá, aumenta a temperatura para a região de vapor superaquecido e depois a gente faz uma primeira extração na turbina para reaquecer o fluido e depois produzir mais trabalho na turbina de baixa. Então a gente tem uma turbina de alta pressão, uma turbina de baixa, dentro desse formato, certo? E o que acontece é que se a gente for olhar esses valores de pressão e temperatura aqui, o que a gente vai ver basicamente é que algumas coisas são muito parecidas com os exemplos anteriores que nós fizemos. Então a gente vai poder aproveitar um bocado de coisa, etc., na hora de fazer os estágios e coisas assim. Então, vamos seguir basicamente a mesma ideia de um problema em relação ao outro. Então, vamos colocar. Copiamos aqui, figura. Agora, vamos pegar essa figura, jogar ela para cá, fazer ela virar um quadradinho, reduzir o tamanho, que ela está gigantesca. Subimos com ela e deixamos aqui. Ó. Certo? Ficar um enunciadozinho bonitinho. Então, vou colocar aqui, ó. Exemplo de ciclo Rankine com reaquecimento. Esse é o nosso títulozinho, jogamos para cá e beleza. Então fala para a gente, o vapor de água, fluido de trabalho do ciclo Rankine operando com superaquecimento e enriquecimento. O vapor entra na turbina no primeiro estágio a 8 megapascal e 400 graus Celsius, 480 graus Celsius, e se expande até 0,7 megapascal. Em seguida é enriquecida a 440 graus Celsius e antes de entrar na turbina, no segundo estágio, se expande até a pressão condensador. A potência líquida de saída é de 100. Aí vamos fazer a mesma troca que a gente fez no primeiro exercício. Vou tirar a potência líquida aqui, ó, e vou colocar aqui na entrada da primeira turbina aqui, ó, a gente vai ter
uma vazão de 1 kg por segundo. Mesma vazão que a gente teria lá para o primeiro problema. Então, colocamos 1 kg por segundo de vapor de água. É o fluxo de trabalho. É a verdade, vazão básica. Em um ciclo Rankine. Certo? Chegou mais gente aqui. O que mais? Olá, as pessoas. Pessoa, você está compartilhando a tela? Deveria. Fazeria mais sentido. Agora sim. Só preparando aqui, arrumando o exercício, tá? Para a gente poder fazer. No iníciozinho, a gente estava aqui. Na aula passada a gente viu essa parte de aumento de eficiência, tá? E a gente parou nessa parte de fazer esse exercício, onde, para títulos de aumento de eficiência, a técnica que a gente está utilizando é do reaquecimento. Então a gente tem a turbina, que vai ser dividida em 2 estágios de reaquecimento, e para cada um deles, né, a gente vai ter os saltos entálpicos, etc., essas coisas todas assim. Certo? Aí o que eu estou fazendo? Só modifiquei um pouquinho esse título do exemplo, para ele ficar mais parecido com aqueles outros problemas que a gente fez antes. Ao invés de dar uma potência líquida muito elevada para achar uma vazão máxima muito grande, fica difícil a gente comparar um problema com o outro, o que eu estou fazendo basicamente é, do mesmo jeito que foi feito aqui, ó, no primeiro exemplo de ciclo Rankine ideal, a gente está setando, né, uma vazão por entrada da turbina, certo? Para a gente poder chegar lá aqui no final, depois de resolver tudo, poder comparar os ciclos, tá? Esse aqui é o exercício de fixação, né? Mas poder comparar os ciclos aqui ó, com esses valores que a gente obteve, tá? Até mesmo porque são muito parecidos como é que fala? Os valores de trabalho, etc. Mas, claro, a gente vai utilizar a segunda lei da termodinâmica para poder avaliar o comportamento de um ciclo em relação ao outro. Que a gente usa a eficiência de segunda lei. Certo? Logo que a gente chegar nessa parte, eu converso com vocês. Para a gente resolver esse problema, aí o que eu fiz para vocês, né? Para a gente ficar só utilizando as tabelas do livro, etc., poder ganhar velocidade na hora de for resolver elas, eu postei para vocês no nosso chat, equipes mesmo. Eu postei esse material aqui, ó. Software gratuito para obter as propriedades da água no próprio Canvas, tá? Vocês podem baixar. É um arquivo mínimo, ele está zipado. Deixa eu abrir aqui. Máquinas térmicas hidráulicas. Esse arquivozinho aqui, ó, SteamTap, ele basicamente é um executável, onde basicamente a gente entra com os valores de temperatura e pressão para condição de saturado, superaquecido ou subresfriado, ou líquido comprimido, como a gente costuma falar, certo? E tem aqui umas outras constantes, pode ser utilizado, mas etc. Então o software é bem simplesinho, você entra lá com as propriedades, ele te informa, né? O restante, e basicamente isso. Certo? Ele é bem mais simples que o ES. E por que a gente está usando ele? Porque o ES, infelizmente, a gente precisa da licença, ela não está ativa. Para a gente, nem mesmo o que você mandou, viu, Yolanda? Eu até testei ele aqui, mas rolou não. E aí, como é software, vamos dizer assim, é software pago, etc., e eu estou gravando e colocando isso no YouTube, é bom ficar mexendo com esse tipo de coisa. Certo? O SteamTab é gratuito, pode baixar, utilizar à vontade. Ele dá as propriedades para água para a gente, tá? E ele já está aqui aberto para mim. Então, vamos ver aqui, ó, o documento que a gente vai trabalhar. Ele veio falando para a gente aqui, ó. Vazão da água, ciclo Rankine, reaquecimento, o vapor entra na turbina 8 megapascal, 480 graus Celsius, se expande até 0,7, em seguida é reaquecido até 440, então a turbina no segundo estágio se expande até a pressão condensador disso. Ele pede para considerar que as eficiências isentrópicas da turbina e das bombas são iguais a 85%, e pede para a gente determinar a eficiência, vazão, máscara de vapor não, né? Porque seria o efeito do trabalho do ciclo. Vou colocar assim. Porque foi o valor que eu tirei, né? Tem
Meu Deus, potência líquida do ciclo. Que é as mesmas coisas que a gente estava calculando para os anteriores, tá? E a taxa de transferência de calor no trocador de calor. Essa última eu não precisava, né? Mas vamos seguir. Então, o que a gente vai precisar? A gente tem 6 estados aqui, que são estados reais, e como ele deu eficiência isentrópica, cada um dos equipamentos, que são as turbinas e bombas, elas vão acrescentar mais um. Então, como eu tenho 3, eu vou precisar de 9 estados, então eu vou criar uma tabelinha aqui, a gente ir colocando essas propriedades, que tem que ter no mínimo 9 linhas, certo? E a gente vai pegar temperatura, pressão, entalpia, entropia e coisinha. Então, 9 por 5. Título, né? Vou inserir, tabela, 8. Depois eu acrescento mais um, né? E 5 aqui. E ainda faltaria um para o título, né? Vir os estados, pressão, em bar, temperatura em graus Celsius. Mesmo que o exercício esteja dando em megapascal, tá? Como tudo que a gente vai trabalhar em bar na tabela, faz muito sentido a gente ficar acompanhando demais o exercício nisso. Aí vem entalpia. Entalpia específica, né? Se colocar as variáveis aqui, acho que economiza para a gente. Por algum motivo aqui, se transformar isso aqui em um H maiúsculo. Entropia. Aqui o título. Então, vamos colocar lá. Estado 1. Estado 2. Ideal. Estado 2, real. Estado 3. Estado 4, ideal. Estado 4, real. Estado 5. 6. Ideal. 6. Real. Acho que coloquei uma a mais. Só esse tamanho que vai ficar a nossa tabelinha, tá? Então tem muita propriedade para a gente poder calcular. Agora já realmente faz sentido a gente trabalhar um software, pegar essas propriedades todas. E vamos separar aqui as informações que o problema dá para a gente. Em um ele dá a pressão, que é 8 mega. Cada mega é 10 bar, então 80 bar. Temperatura 480, certo? No estado 2, ele dá para a gente que está 0,7 megapascal. Tá, o 7 bar. No estado 3, ele dá a temperatura e como eu sou um trocador de calor, a pressão vai ser a mesma. Então, a gente teria a pressão aqui, a temperatura 440. Aí, para o estado 4, ele dá a pressão para a gente, que é de 0,008. Então, vezes 10 é 0,0. Zero a mais aqui. Estado 4, real, mesma pressão. Para o estado 5, mesma coisa. Só que aqui fala para a gente que ele está comprimido. Então, coloca o título como 0 aqui. Ele é líquido saturado aqui. E do estado 6, ele vai ter basicamente as mesmas entropias. Então, já vou criar. Já vou inserir formas. Uma linhazinha aqui, ó.
A gente já lembrar, opa, a entropia daqui para cá tem que ser a mesma. Certinho? Isso vai acontecer de 1 para 2. Vai acontecer. Opa! De 3 para 4. De 5 para 6. Certo? Vai ser os mesmos valores de entropia aqui. Que mais? Expressões aqui, porque são trocadores de calor, então vamos manter. E aí de 6, já como está bombeando lá para a entrada da bomba, vai passar só pelo gerador de vapor aqui, a pressão já volta a ser 80. Certo? Aí muito bem. É comum que de um software para uma tabela, ou de um software para o outro, ou de uma tabela para outra, os valores podem dar um pouquinho diferente, justamente porque depende da norma. E a norma vai dizer de onde que vai ser a referência, né, para onde os valores vão ser tomados. Né? Você vai utilizar como é que fala, o 0 grau como referência, para avaliar as propriedades ou não. Então depende. E em função dele estar com alguma norma aqui, talvez chegue propriedades um pouco diferentes do que a gente pegou da tabela de Shapiro, mas o que vai interessar para a gente mesmo é os deltas da entalpia. Se a referência for a mesma, de 20 para 40, de uma escala para outra, a gente vai ter a mesma diferença de entalpia, etc. Certo? Então, como que funciona? A gente abre, né? Ele normalmente abre aqui nessa página aqui, About, onde basicamente vai falando qual que é o tipo de norma que ele está utilizando. Ele está usando essa aqui, ó, IAPMWS 95, certo? E aí, para a gente. Se vocês quiserem no website, tem aqui, informação de outras coisas tem outra aqui, etc. A gente vai procurar. Esse aqui, ó, os 80 que foi dado aqui com essa pressão de 480 graus Celsius para pressão de 80 bar, provavelmente vai estar com um líquido superaquecido, tá? Ó, com vapor superaquecido, justamente porque está bem acima da temperatura crítica. Então, eu vou buscar ela aqui como é que fala? Nessa parte aqui de superaquecido ou subresfriado. Então, a temperatura a gente entra com o valor dela, 480. A pressão a gente vai entrar com ela. Ele tem que lembrar das unidades, hein? Vou entrar com ela em bar primeiro, que normalmente é o que ele está marcando para a gente. Ó. Sistema métrico, então grau Celsius, a pressão vai ser em bar, manda a gente calcular. Então, na hora que ele faz isso, ele vai achar para a gente já. Título, ele fala que é indeterminado, porque não vai existir mesmo. O volume específico ele está dando aqui, escrito só volume. Densidade, o inverso dele, né? Aí, com fator de compressibilidade, não me interessa. Entalpia, certo? Nota que está utilizando ponto aqui, ó, como divisor das casas decimais, tá? Então, a gente vai ter que usar ponto aqui também. Então, nosso título, vamos reduzir aqui só para facilitar. Pode fazer os Ctrl+C, Ctrl+V da vida. Vou reduzir um pouquinho o zoom. Ah, não precisa, só para chegar esse para cá e alongar isso aqui. Que aí a gente já vai calculando. Que a entalpia vai ser esse valor aqui, ó. Cadê entalpia? Interessante ficar de olho sempre nas unidades, tá? Às vezes vai achando que está pegando um valor e na verdade está pegando outro. E a entropia vai ser justamente isso aqui, ó. 6,6626. Então 3. Tá? Não tem título. Vapor superaquecido. E na hora que ele expandir, ele vai vir para essa condição aqui, ó. Onde ele vai estar com 7 bar e essa entropia aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso mudar aqui, colocar pressão. Aí eu coloco lá como 7
e vou buscar lá o valor da entropia. Eu vou ter lá 6,6613 e manda ele calcular, certo? Ele falou para a gente, opa, que na verdade há um título aqui envolvido, certo? Então ele não está ainda como é que fala? Vapor superaquecido. Então vamos pegar esses valores aqui, ó. Tentar encontrar pressão. O valor dela é 7. Tá com two phase. Aqui é só pegar os valores dos extremos, né? Aqui já está calculando tudo, então vamos pegar daqui. Ó. Então, para a gente, o título, né? Vai ser de 99. Opa! Não é assim que a gente trata o título, é 0,9903. Certa entalpia é 2742,70, né? Você não está mostrando porque tem um zero aqui depois. Temperatura para ele, 164,946, então 95. Certo? Pegamos essas propriedades todas. Lembrando, é essa que a gente tinha. São essas aqui que eu vou deixar em pretinho. Certo? Agora que a gente tem essa propriedade aqui, a gente já vai conseguir calcular qual é o estado 7 real. Mas para a gente não ficar migrando, né, de fazer conta, depois voltar na tabela e ficar mexendo, já vamos pegar as outras propriedades prontinhas aqui. Ó. A gente tem essa aqui, ó, que é a pressão de 7 e a temperatura de 440. Então eu vou trocar aqui. Ó. Nota que ele não deixa a gente colocar na parte baixa a parte de temperatura, tá? É só uma questão do software mesmo, não consegui pegar. Então a temperatura para a gente é de 440, é só da programação. Aqui 7. Vai lá, calcula. Aí valor da entalpia, 3.353,89. Entropia, 7,75898, então 90. Certo? Depois ele vai expandir e vai para essa entropia aqui. Ó. Certo? Da maneira ideal. E aí, claro, né, vai estar com uma pressão diferente. A gente vai achar em função da pressão. Vai ser de 0,08, né? E entropia de 7,7590. Manda calcular. Ele vai falar, opa, tem um títulozinho aqui, ó. Cadê? Ele está com 42% do ciclo aqui. Então, para essa condição, vamos marcar aqui qual que seria o título. Seria de 0,4287. Certo? Temperatura para essa condição aqui. Cadê? 41,51. Entalpia, que era o que realmente interessava para a gente, né? 1203,66. Eu coloquei como volume, tá? Por isso que eu tô achando os valores estranhos. É entropia. Agora sim. Que agora sim a gente vai ter o título de verdade, que vai ser de 93%. 0,87, certo? Eu achei pelo menos pelo título que estava muito alto, a entalpia estava muito alta, a temperatura não mudou, deixa eu ver, entalpia é 2, 4, 28, 28,84. A entalpia está alta? Correto, pressão está certa, entropia está certa. 2428, entropia é isso aí mesmo, título é esse aqui, beleza.
E aí o que vai acontecer? É porque o título está alto, né? Na hora que fazer a condensação fica muito mais baixa. E aí para vapor saturado, vamos pegar a pressão de 7, aliás, a pressão do 0,08 e pega esse valor aqui para referência nossa. Certo? E aí com ele e o título, né, como líquido, ele vai dar para a gente, né, o que a gente vai ter de temperatura, de pressão. Temperatura continua essa, né? Aqui provavelmente deve cair dentro da região de saturação, mas vamos ter certeza primeiro, tá? Antes de colocar a temperatura. Então, para a gente, entalpia é 173,84 e a entropia é 0,5925. Essa vai ser a mesma entropia daqui. Certo? E a gente volta aqui nessa parte da tabela para pegar a função da pressão, que agora vai ser 80, e a entropia, que agora vai ser 0,5925, né? Qual que vai ser a propriedade? Aí vai lá e acha que a temperatura aumenta um pouquinho de nada, 41,75. A entalpia ela vai subir para 181,89, certo? Não tem título, o que é líquido comprimido. Certo? E agora é basicamente calcular os estados reais para a gente em função da eficiência isentrópica que foi fornecida para a gente. Então, eu vou dar uma abrir aqui, ó, e vou pegar a equação já pronta, né, do exemplo anterior nosso. Já está pronto, né? Agiliza para a gente, não fica digitando aquele tempo todo. Então, a eficiência da bomba, eficiência da tudo. Opa! Só vindo aqui, tá? Esse aqui é o exemplo do ranking real. Eu vou querer a expressão para a turbina. Vou pegar da bomba aqui também. Fica mais fácil. Vou pegar esses termos aqui, ó, também potência, eficiência, calor, caldeira e condensador. Vou pegar até essa tabela aqui para poder ajudar a gente a fazer a comparação dos exemplos que a gente tinha. Então, copiar desde o estado 2 real para baixo, que é equações. Certo? Aí a gente vai colocar para as coisas que a gente precisa. Certo? A gente adaptar. Então, aqui, ó, a gente tem que fazer, ó, do estado 2 real. Então, para cálculo do estado 2 real, a gente vai utilizar a eficiência da turbina e a potência real pela ideal. Então, só expande a expressão, chega lá nos deltas de entalpia, né? Para a variação de entalpia real em função da variação de entalpia ideal. Isola isso tudo nessa expressãozinha aqui, onde a gente fica a entalpia do estado 2 real vai ficar em função da entalpia do estado 1, né, mais eficiência da turbina, menos, que multiplica, né, a diferença de entalpia do estado 1 real, né, e o estado 2 ideal. Então é só pegar o valor das entropias em cada um dos estados. Aqui a gente vai ter para o estado 1 agora, já que é uma temperatura mais alta, né, já que ele não está só na região de saturação, ele está superaquecendo. Vai ter isto, vai ter isto. Estado 2 ideal está aqui. Eficiência é os 85% mesmo. E aí a gente vai achar uma nova entalpia para o estado 2. Ela vai dar equation 3349.65 menos 0,85, que multiplica a diferença entre 3349.65 menos 2742.7. Isso vai dar para a gente 2.833,74. Essa seria a nossa entalpia aqui para o estado 2 real. 2833,74. Certo? Entropia, entalpia, depois se quiser, a gente até calcular para complementar a tabela, né? Mas a título de solução do exercício não faz diferença.
tá? Provavelmente como aqui é vapor super, né? Ou como aqui no estado 2 ideal, ele já está aqui como praticamente vapor saturado, qualquer coisinha para cima, e é o caso, né, a gente consegue já chegar em vapor super para esse estado aqui, provavelmente, tá? Só usando um chutezinho. E aí o que acontece? De três para 4 a gente tem uma outra turbina para fazer expansão. Então eu vou pegar aqui para o cálculo do estado 4 real. A gente vai pegar as mesmas expressões, tá? Então eu posso até cancelar essa parte aqui, porque já está escrito aqui na primeira etapa. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, o estado 4 real, ele vai depender do estado 4 ideal, da entalpia de entrada, que é a entalpia do estado 3, certo? E agora substituindo valores. Estado 3 para a gente é o de entrada. Esta entalpia. E do estado 4 ideal, essa daqui. Não sei se vocês percebem, mas a entalpia aqui do estado 3, né? Ela é um pouquinho maior que a do estado 1, certo? Mas mesmo assim a quantidade, como é que fala? A entalpia não representa a quantidade de energia que a gente vai conseguir extrair, para dizer quanto maior, quanto menor, certo? Por isso aqui está uma pressão bem maior, muito mais fácil de extrair potência desse, como é que fala? Desse do fluido no estado 1 do que do estado 3. O estado 3 ele já está bem mais próximo da referência, então tem a quantidade de energia que a gente pode extrair dele acaba ficando menor. Tá? Mesmo que a entalpia esteja mais alta, certo? Porque aí tem o efeito da pressão, certo? A temperatura é quase a mesma, mas a pressão sendo mais baixa aqui vai fazer com que a entalpia fique mais alta, mas não necessariamente vai conseguir tirar muito desse fluxo. Tá? Então, fazendo contas aqui. Editando, primeiro é 3353.89, 3353.89 e o último para a gente é 2428.84. Então vai dar para a gente um 2.567,597. Então 60. 2567,60. E aí, para a gente, o último estado que falta seria o estado 6 real, que é a expansão da bomba. Então, para o cálculo estado 6 real, a gente vai ter lá as expressões para a bomba. Então, ficaria que o estado 6 real dependeria do estado anterior, que é o estado 5, mais o estado 5, menos o 6 ideal. Então, vamos pegar esses valores aqui. Ó. Facilitar um pouquinho, porque está um pouco mais baixo. Vou reduzir o zoom aqui. Ó. Tá? Então, este aqui para o estado 5. Só muda a última casa. Só muda esse 4 aqui, de 8 para 4. E esse aqui, ó, só 181,89. E aí faz a divisão. Equation 173,84 menos aparentes 173,84 menos 181,98. Isso tudo aqui divide por 0,85. Vai dar 183,31. Certo? Para essa nova entalpia aqui. 3,31. Beleza. É esse aqui. Certo? Tabela pronta e foi relativamente bem mais rápido que os outros exercícios, né?
utilizando o software, para não ter que ficar interpolando, essas coisas todas assim. Então fica a dica. Inclusive na hora da prova, né? Por favor, usem, fica bem mais fácil para vocês, certo? Mas tenha atenção na hora de resolver com uma calculadorazinha, tá? E aí o que vai acontecer? Para a gente trabalhar a potência do ciclo, a gente vai ter duas turbinas. Eu tenho uma turbina de alta pressão e uma turbina de baixa. Então, posso aumentar isso aqui, ó. Turbina de alta ou não, turbina de alta. Um dia aqui, o problema é meu, seu vizinho. E turbina aqui de baixa pressão. Certo? Fala baixa pressão, esse é o nome dela, porque em relação ao primeiro, né, ela é mais baixa mesmo, mas 7 bar é pressão ainda, viu? Não é coisa pouca, não. Então, para a bomba, o que vai acontecer? O salto para ela é do estado 5 para o estado 6 real, certo? A turbina de alta é realmente do vazão máximo de 1 para 2 real, e para a turbina de baixa vai ser de 3 para 4, certo? São esses os saltos que a gente vai ter. De 1 para 2, de 3 para 4 e de 5 para 6. Então, fica muito grande aqui. C. Sumiu. Parece tudo igual de novo. Só que agora a gente vai deixar as eficiências entrópicas todas só em função das diferenças de entalpia. Ctrl X. Ctrl V. Mais. Ctrl X. Ctrl V. Ctrl X. Ctrl V. Certo, aqui embaixo a mesma coisa. Faltou aqui, né? O calor que entra pra gente é do estado 6, né, para o estado 1. Então, podemos esquecer da parte de baixo. Nosso denominador. Então, ficaria o seguinte. Vou tirar esse daqui de baixo, que talvez a gente nem use. Ferramentas da função. Vamos colocar lá. Primeiro para a gente o estado 5. 5. Menos estado 6. Real. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida no que a gente fez ao longo do processo todo? Estado 1. Menos estado 2. Tá tranquilo, beleza? Começa assim, tranquilo. Então, Ctrl C para estado 2. Aí vem estado 3. Pessoas poderiam ter pegado a tabela, arrastado até aí, depois pegando os valores mais fáceis? Poderia, né? Mas para que fazer isso do jeito mais fácil? Você pode complicar.
Estado 4 real. Esse 2 aqui é do real. 2833. Ahá! Sabia que tinha um trem estranho. 2833. Fica muito grande aqui, ó. Ctrl C aqui. Vou tirar esse pedaço aqui, porque tá grande demais, não vai caber na linha. Ou vai, né? Depois que eu der um peteleco nele aqui, ele vai caber direito. Tá? Então, aqui na parte de baixo, eu preciso do estado 1, esse valor aqui. Menos estado 6, que é esse aqui. E aí, contas. Um 173.84 menos 183.31 mais 3349.65 menos 2833.74 mais 3353.89 menos 2567.6. Isso é o numerador. Então, divide isso tudo por 3349.65 menos 183.31. Feito isso tudo, chegar numa eficiência de 0,40, né, 83 aproximadamente, em função desse enriquecimento que a gente está vendo. Certo? Então, lembrando, né, no ciclo anterior, a gente tinha, né, do quadro comparativo, a gente tinha lá a potência líquida, calor quente, calor que sai e eficiência. Então, vamos acrescentar aqui o ciclo Rankine. Vamos dizer assim. Rankine com reaquecimento, certo? E, claro, a eficiência de 85%, está trazendo desse outro aqui, certo? Só que para a gente poder comparar, eu vou precisar do que a gente chama de eficiência de segunda lei. Eu já falo para vocês o que ela é. Tá? Vou deixar ela aqui e vou colocar um índicezinho nela. E vou colocar uma outra eficiência aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, eficiência de Carlo. Letra maiúscula, né? A mãe dele deu esse nome para ele, a gente tem que respeitar. Certo? Então, deficiência aqui chegou numa eficiência um pouco maior, né? Até maior do que do ranking ideal que a gente fez aqui. Mas lembrando, né? A temperatura de trabalho aqui desse ranking aqui, ela era 0,41, né? Ela era, como é que fala? Ela era um valor maior, certo? Então, isso afeta uma análise de primeira lei para a gente. Tá? Então, chegamos aqui na eficiência. Segunda parte para a gente seria calcular justamente o trabalho do ciclo, ou a potência líquida que vai ser trabalhada. Então, basicamente, pega vazão máxima, as diferenças de entalpia, que seriam esses valores aqui em cima,
certo? Já vou copiar e colar aqui. Uf. Aí. Aí eu vou pegar este numerador todo aqui. Vamos colocar ele aqui e fazer a conta. Vai dar pra gente 1.292,73. Essa é a potência líquida nossa. Mil duzentos e noventa e dois ponto setenta e três kilowatt. Inverti tudo aqui. Watt. Agora vamos para os trocadores de calor, né? A gente tem a caldeira. No caso, ela não vai só aquecer o fluido que vai entrar na turbina de alta. Ela vai estar reaquecendo também o fluido aqui, que está vindo da primeira extração. Então, para a caldeira, a gente vai basicamente pegar o estado 1 para o estado 2 real. E também a gente pegar o salto entálpico do estado 3 para o estado 4 real. Aliás, por que está 1 menos 2? Isso aqui seria para a turbina. Ninguém percebeu isso, né? Seria, na verdade, a de 1 menos o 6, certo? Porque você pegaria a saída aqui da bomba, né? Até ela aquecer aqui. Depois a gente pegaria de 2, né, até 3. Então, estado 3 menos estado 3, né, menos estado 2. Real. Agora sim. Deixa eu ver aqui no outro o que a gente fez. Se realmente ficou desse jeito. Cadê? Ah, do 1 menos o 4 real. Aí beleza. Ah, entendi. Tava certinho. Ciclos diferentes, né? A gente acha que isso tem que estar errado, mas não estão. Então peguei aqui, ó. Entalpia do estado 1. Que é esta. R$6 é essa. Mais a do estado 3. Essa é a penúltima aqui. Menos a do estado 2 real. Que seria essa terceira aqui. Pegamos ela aqui. Substituindo valores. Esse aqui ficou muito grande, né? Então, continhas. Equação, então vamos lá. 3349,65 menos 183,31 mais 3353,89 menos 2833,74. Isso vai dar para a gente
3686. Não entendi. Isso voando. Está ligado? Sim. 5 aqui. 3686,49. E a gente parte para o condensador. O condensador ele está cá embaixo. Eu trocando do estado 4 real, né, para o estado 5. Então, para ele só fazer uma troca dos estados. Então, do estado 5 estaria aqui. Estado 4 real estaria aqui. Agora a gente pega esses valores aqui. Estado 5 é o primeiro. Então, seria este valor. Só muda esse coisinha aqui que vai para 4. Estado 4 real. Esse último valor aqui. Então, a entalpia que vai ser rejeitada. Vamos lá. 173,84 menos 2567,60. Então vai dar para a gente menos 2.393,76. 2393,76 negativo. 3686,49 kilowatt eficiência aqui. E acontece, o cálculo da eficiência de Carnot, basicamente ele é feito quando a gente pega, né, a temperatura pega os extremos de temperatura para qual o ciclo opera. Certo? A gente pega a temperatura da fonte fria. E divide isso pela temperatura da fonte quente. E é um máximo teórico. A gente tem para qualquer máquina térmica, né? Assim como são esses ciclos nossos aí. Tá? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho de espaço só para caber. Aí. Opa. Tá? Vou calcular para cada um dos ciclos. O primeiro ciclo para a gente, essa eficiência de Carnot, só para a gente conseguir comparar os valores, tá? Eficiência de Carnot, e eu vou pegar esse aqui, ó, primeiro. Rankine ideal. E lembrando que eu tenho que trabalhar essas temperaturas aqui em Kelvin, tá? Para o primeiro ciclo, ele forneceu para a gente, a temperatura era essa aqui, ó, 295,1. Essa é da fonte quente. Soma esse aqui com 273, para a gente fazer as continhas. E ele estava rejeitando calor. É uma temperatura de 41,51. Então seria 1 mais menos 5 mais 273. Isso aqui divide por 295,1 mais 273. A eficiência de Carnot para esse ciclo ideal é de 0,4464. Essa seria a máxima eficiência teórica, né, para o primeiro ciclo.
Para o segundo, olha o que vai acontecer. Real. A gente vai lá no exercício de novo para olhar as temperaturas. Lembre-se que é 295. Para o outro aqui, ó, o que acontece aqui? As temperaturas são as mesmas, tá? Tanto para os estados aqui. Então, o que vai acontecer é que na hora que ele estiver trabalhando, pegar a maior temperatura pela menor temperatura do ciclo, ele vai dar basicamente a mesma eficiência. O que muda é a eficiência das turbinas, vão fazer com que as bombas, né, trabalhem a temperatura mais alta. Mas mesmo assim vai estar rejeitando calor, a mesma temperatura de 41, 51 vai estar recebendo, né, até a temperatura de 295,1. Então a eficiência de Rankine para cada um deles, ou o limite que ele teria, seria esse. Deixa eu melhorar isso daqui, ó. Essas três células aqui, ó. Propriedade de tabela, célula, centralizado. Pronto. Ficou bonito. E eficiência Rankine para esse ciclo com reaquecimento que a gente está trabalhando. Nesse probleminha aqui, a temperatura para ele na fonte quente é bem mais alta, ela chega a 480. Tá? Então, se eu for avaliar a eficiência de Rankine para ele seria de 58, o limite, tá? 58,23. Essas seriam as eficiências, né, de Rankine para esses três ciclos. Certo? E o que acontece? Cada um deles vai ter uma eficiência, né? O primeiro é 37, o segundo é 31, o outro é 41. E essa eficiência, segundo a lei, basicamente faz o seguinte: pega a eficiência do ciclo e divide pela eficiência segundo a lei, ou divide pela eficiência de Carnot, perdão. Então, a eficiência segundo a lei vem fazendo isso aqui, ó. Ela pega a eficiência do ciclo e divide ela pela eficiência de Carnot. Então é basicamente um comparativo em relação ao máximo teórico, né? A sua eficiência representa quanto desse máximo possível. Então, para o primeiro seria 0,37, para uma eficiência de Carnot de 0,4464. É uma maneira de justamente a gente poder comparar ciclos, né? Então, a diferentes temperaturas. Vai dar 82, 89 aproximadamente, do máximo teórico. Certo? Nós vamos fazer a mesma coisa para os outros. Real, 31. Então, note que a relação nela cai, justamente em função da gente ter acrescentado, né, as reversibilidades nas turbinas, etc. A eficiência do ciclo em relação ao máximo teórico, que seria o de Carnot, foi para 69%. O máximo possível teórico, né? E para a última, que é com o reaquecimento, a gente pegaria lá a eficiência dele, que é de 41, só que como ele está trabalhando com nível de temperatura mais elevado, né, o limite de Rankine para ele é maior, é o 58,23. Aí vai dar 0,70.
certo? Então, isso basicamente quer dizer para a gente que, poxa, eu tenho ciclos, né? E quanto mais distante eles estiverem da eficiência de Rankine, né? Pior vai ser o comportamento do ciclo como um todo, certo? O primeiro ciclo, que é um ciclo que não existe, não vai ter nenhum equipamento que opera, né? Com eficiência de 100%, né? Seja turbina, seja bomba, o que quer que seja, aí ele já está mais próximo desse valor teórico, certo? Quando a gente acrescenta as reversibilidades, que na verdade a gente está colocando, né, para cada bomba, cada turbina, eficiência de 85%, aí que vai acontecer que em relação ao máximo teórico, que é o valor do Rankine, né, cada um deles vai ficar menor. Então, em relação ao máximo teórico, ele não consegue mais performar 83%, né, ele vai já performa 0,7 aqui para esse, certo? E quando a gente usa o reaquecimento, a gente aproxima ainda mais ainda dessa eficiência de Carnot, certo? Então, opa, 0,7? Isso. Então, em relação a Carnot, ele tem 70% de eficiência de Carnot, enquanto para outros tem menos que isso. Para conseguir melhorar alguma coisa além disso, a gente teria que, basicamente, né, trabalhar as reversibilidades, reduzindo elas para poder melhorar o comportamento do ciclo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Só a título de comparação mesmo que a gente está fazendo esses esboços e esforços aqui. Tranquilo? Professor, não tive dúvida no exercício não, mas ali no estado 6, Ah, explica ele pra mim. vamos chegar. Será que eu errei alguma coisa? Não, Eu fazendo na velocidade, às vezes a gente dá uma trocada. Ah, do estado desce um 6. pouquinho, é na eficiência. Aham. Ali tá a eficiência da turbina, ela não muda não, mas é da turbina que usa nesse cálculo? Ah, seria bomba. É bomba, né? É bomba. Mas eu usei da bomba, são as mesmas, né? É, nesse caso é a mesma. E deve ter ficado trocado no outro, né? Que eu dei Ctrl C, Ctrl V. É, só isso E mesmo. isso aqui também. Onde é conserta, fica bonitinho. Bomba. Os dois modelos. Salvar esse aqui também. Salvar. Muito bem, salvou, mas salvou onde? Salvar na pasta raiz lá. Ah, meu Deus, salvar como? Clicar aqui para ele poder abrir. Aí, aulas. Ah, pandemia 2002. Pasta de vocês. Eles vão aqui com enriquecimento. De trocar o título, né? Ideal e real. Certo? Vou fechar uma dessas páginas aqui, que não vamos usá-la mais. Trabalhar a partir daqui. E agora vamos dar uma olhadinha em outra coisa que a gente pode fazer para poder melhorar a eficiência do ciclo, tá? Imagina o seguinte: em vez da gente pegar o fluido e mandar de volta pro aquecedor aqui, ó, ao invés disso, a gente pegar parte da vazão do fluido, né, e misturar com uma quantidade de fluido mais fria que está vindo do próprio ciclo. Essa técnica que a gente está mostrando aqui para vocês é o que a gente chama de regeneração. Eu pego um pedaço do vapor aqui, reservo, e o que expande na turbina de baixa, depois que passa pelo condensador e é bombeado, ele vai se misturar com esse vapor que está sendo transportado para aqui, e depois ele passa para uma bomba para depois vir aqui de novo para o gerador de vapor. Então o que vai acontecer? Ao invés de eu pegar esse aqui e reaquecer, eu estou misturando ele com um fluido que já está mais frio, acabou de passar aqui pelo condensador e por uma bomba, certo? E aí o que acontece? Esse efeito de reaquecimento, a gente quer justamente misturar
esses dois fluidos, onde aqui é líquido comprimido, certo? Acabou de sair pela bomba. E aqui onde é vapor, ou é vapor super, ou então ainda é vapor mais líquido. E na hora que eu misturar um e outro, a gente vai ter uma mistura que deve estar ainda como líquido comprimido, provavelmente, para poder ser bombeado, para depois reaquecer. Então, qual que é a ideia? É como se a gente tivesse, na verdade, com dois pedaços para o ciclo. Ou para a gente resolver, né? O ciclo em duas partes. Uma parte para o vapor, que vai estar aqui, ó, vindo da turbina para essa parte aqui do alimentador aqui, que ele chama aquecedor de água de alimentação aberto, ou simplesmente misturador, se vocês preferirem, tá? Então, de 1 vai para 2, vai para o misturador, reaquece um pouquinho e volta para 1, certo? Enquanto a outra parte, que é a parte do vapor que está efetivamente indo para o condensador, ela já vai fazer isso aqui, ó, de 1 já pula para 3, que pula para 4, para 5, contra 6, 7 e por aí vai. Qual que é a ideia? Para a gente melhorar a eficiência desse ciclo aqui, a gente tem dois caminhos. Um é esse aqui, ó, do, como é que fala? Do reaquecimento, onde eu coloco mais energia para o fluido, ele vai passar daquelas regiões de superaquecimento e vai produzir mais trabalho, né, consumindo mais calor, mas com eficiência maior. A outra possibilidade é trabalhar o ciclo dessa forma para justamente reduzir, na verdade, o calor que vai ser admitido pelo ciclo. Ou seja, essa técnica toda tem o objetivo de, ao, como é que fala, pegar uma parte do ciclo, uma parte do vapor do ciclo e realimentar ele aqui dentro, vai ser necessário menos energia para ele produzir uma mesma quantidade de trabalho, ou potência, para ser mais exato. Então, o que a gente quer com isso é melhorar a eficiência, certo? Mesmo que como é que fala? Em comparação com outro ciclo, né, a potência total produzida ela diminua, mas o calor que entra para o ciclo vai diminuir mais. Então a eficiência dele acaba aumentando. Então vem aqui, ó, dizendo para a gente. No ciclo Rankine tradicional, o fluido vai ser aquecido do estado 7 até o estado 1, e com a regeneração, a variação da energia dos estados 2 e 6, que é essa variação aqui, ó, onde o fluido vai estar basicamente misturando, do estado 2 com o estado 5 até chegar em formar 6, tá? É usado para aquecer o fluido de estado 5. Dessa maneira, a quantidade de energia que deve ser fornecida para o ciclo é reduzida. Então, essa é basicamente a ideia. Eu pego parte do vapor, uso para reaquecer o fluido que está vindo lá da bomba de baixa pressão, e aí, na hora que eles se juntam, né, eu vou ter um fluido que vai estar bem mais energético, então não vou precisar aquecer tanto, certo? Como só parte do escoamento total se expande através do tubo de pressão, menos trabalho desenvolvido, foi o que eu falei para vocês. Na prática, as condições de operação são escolhidas de maneira que a redução de calor adicionado supere com vantagem de redução do trabalho desenvolvido, resultando em maior eficiência. Então, essa técnica é para reduzir o calor que se coloca para o ciclo e, como consequência, a gente tem também o efeito da redução do trabalho, mas se espera, né, que a eficiência aumente. Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente vai ter esse exercíciozinho aqui para a gente poder trabalhar em cima disso, certo? Essa técnica em si de regeneração. Então, já vou colocar ele aqui. Vou pelo menos preparar ele para a gente. Aí, exemplo, ciclo Rankine com regeneração. Centraliza esse. Centralizado ainda não. Salta umas linhas aqui. Agora sim. Centraliza negrito. Pum. Copia enunciado. Copia figura. Tudo ao vivo. Solta umas linhas aqui para dar sorte. Copia a figura. Tentar reduzir ela não muito. Quebra automática, quadrado. E agora vamos subir com ela.
Certo? Nota que muitos estados aqui, ó, eles vão ter os mesmos valores dos estados anteriores. Então a gente pode, inclusive, copiar um cada nossa tabelinha aqui para a gente reaproveitar. Como a gente está usando o software, vai ser rapidinho para a gente chegar nesses estados, tá? Estão faltando. E vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. O estado 1 dele, ele fala para a gente. Vamos ler o enunciado primeiro, né? Porque senão é sacanagem. Considere o ciclo Rankine regenerativo, onde o vapor de água, onde. Vamos colocar a mesma. Tirar aqui o termo da potência líquida. Vamos colocar aqui. Se é a vazão máxima. Para a gente poder comparar um ciclo com o outro mesmo. É de 1 kg por segundo. E a ideia desses exercícios aqui era basicamente pegar a mesma potência e ver a potência líquida, né, e ver vazão, quanto que ia precisar. Eu acho que fica menos intuitivo da gente manter a vazão fixa e avaliar como é que fala, as potências produzidas e coisas do tipo. Tá? Então aqui, ó, temperatura restante ele expande até 0,7, na qual é desviado por um gerador, restante de vapor expande até a pressão de 0,008 MPa, e se a vazão máxima do ciclo é de 1 kg por segundo, a eficiência entrópica das turbinas de 85, e a bomba opera isentrópica. Aqui está colocando que cada bomba opera isentropicamente. Vou fazer isso não. Cada estágio de turbina é de 85, cada bomba estágio da turbina e da bomba são de 85% cada. Vírgula determine eficiência do ciclo, vazão máxima, e vamos pegar também os fluxos térmicos aqui, as taxas de transferência de calor. Então modificamos o problema aqui para ele atender melhor a disciplina. Tá? Aí, tudo bem. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Estado 1 para a gente, ele vai ser idêntico. Então vou até marcar ele aqui em amarelinho. Certo? São as mesmas propriedades. Ele vai expandir aqui para uma pressão de 0,7 MPa, certo? Com eficiência de 85%, que é a mesma. Então, quando ele expandir, vai para a mesma pressão com a mesma eficiência, então vai chegar no mesmo estado, certo? Com a mesma entropia que a gente teria aqui. No estado 2R seria a mesma coisa também, tá? Marcando tudo está igual com esse anterior que a gente fez. Aí o que acontece? No estado 3, o que vai acontecer é que a expansão ela vai vir direto do estado 2. Então, o que a gente vai precisar, eu vou trocar aqui, ó. E se dizer que o estado 3 nosso, ele vai partir aqui ó, do mesmo estado que o estado 2 real. Nem precisava ter invertido, né? Certo? Daí ele vai ficar diferente. Onde vai precisar calcular o estado 3. Aí eu vou ter um estado 3 ideal e um estado 3 real, calculado a partir do estado 2 real. Tá? Então, pressão é essa aqui, a pressão é essa daqui. Temperatura, a gente não sabe aqui, não sabemos aqui, não sabe nada. Aqui a gente não sabe nada, vamos ter que tirar. Certo? O que vai acontecer? Aí depois que vir para 3, de 3 vai para 4,
onde ele vai basicamente ser resfriado, certo? Ele fala que até a condição de vapor saturado, então ele dá para a gente esse valor aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V como dado. E aí, claro, né, se é o valor dado para esse estado 4, ele é o mesmo que a gente teria aqui, ó. Onde eu vou copiar esses dois valores aqui, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E aí do estado 4 ele vai ir para 5, certo? Onde está sendo bombeado aqui, ó. Então eu vou ter um estado 5 ideal, estado 5 real. Tirar esse daqui. Que esse aqui ficou dado para a gente, o estado 4, o estado 5. Ele está indo até pressão de 0,7, né? Então, eu não posso utilizar os dados que a gente teria aqui. Então, do estado 5, ele vai até 7. Não temos informação disso aqui. Esse valor aqui da entropia vai ser o mesmo, a gente não sabe qual é o valor da entalpia e da pressão. E o título aqui não vai ser 0, vai ser comprimido. Certo? E vamos ver o que mais. Desse aqui, ó, eu vou ter a união do estado 5 com o estado 2 para formar o 6. Então, hoje eu vou ter o estado 6, que vai ser um estado real, que a gente vai calcular o que vai acontecer com ele. A pressão é de 0,7, assim como o estado 5 real. E depois, aí vai ser bombeado até 7. Então, vamos ter que precisar de mais dois estados aqui, que vão ser o estado 7 ideal e estado 7 real. E posiciona aqui. Opa. Aqui. Bem, gente, vocês entenderam? Não vai mudar nada no estado 1 e no estado 2, certo? Que é basicamente o mesmo efeito da turbina, está expandindo até o mesmo valor de pressão, de 0,7 de 7 bar, certo? Uma turbina que tem 85% de eficiência, então já fornece para a gente a entropia, e na hora que a gente calcular em função da entropia qual seria o estado 2 real, chegaria nesse mesmo valor, certo? O estado 3, o que está acontecendo? Ele está expandindo não a partir do reaquecimento, ele está expandindo, né, a partir do estado 2 real. Ele está vindo dessa condição aqui, ou dessa entropia, para a gente poder chegar aqui, no estado 3 ideal. E aí, com o estado 3 ideal, vou lá, calculo o estado 3 real, e do estado 3 real, a gente vem, resfria até a condição de líquido comprimido, onde ele vai ser bombeado, então vamos precisar do estado 5 ideal para real, para ser calculado. Vou tirar essas aqui, porque não vão ser esses valores, ou vão? Não vão, porque a pressão é diferente. Certo? E depois, quando chegar no estado 6, ele vai ser basicamente uma mistura que a gente tem de 2 com 5. Certo? Então, muito bem. Essas são as informações que a gente tem. Essas aqui são as repetidas. Eu vou tirar essa coloração aqui. E agora a gente começa a avaliar as propriedades para ele. Tá? Então, aqui, ó, reduzindo um pouquinho para facilitar. Abre aqui o Steam Tab. E aí vamos procurar. Olha, eu tenho aqui ó, pressão conhecida e entalpia conhecida. Então, vamos ver aqui, ó, pressão, entalpia. Seria 2833.74. Mando calcular, a pressão não é 80, é só 7. E aí calculou para a gente. Temperatura 194,895, então 90. Entropia para esse estado aqui, ó, é 6,86, 38,9, então 39. Certo? É vapor superaquecido,
Vamos colocar aqui. E aí desse vai ter a mesma entropia do de cima, né? Seria o estado 3i, ou na expansão a gente teria para outra turbina. E na hora que fizer essa expansão, o que vai acontecer é que a gente vai estar uma pressão, o estado 3 aqui, ó, que é 0,08, tá? Ficou faltando trocar, porque agora já está aqui no contato com esse condensador. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,08. Manda calcular. Está com entalpia? Não. É entropia que eu quero e o valor é 6,8639. Manda ele calcular agora sim. Temperatura para ele na saída já vai ser de 41,51. Esse aqui não deveria estar em negrito. A entalpia vai dar 2147,19, esse valor aqui. A entropia é essa mesmo que a gente colocou. E nesse caso ele tem título, é de 0,82. Isso no estado ideal aqui. Aí para fazer o cálculo do estado real, a gente vai basicamente fazer lá as continhas lá com eficiências entrópicas. Uma vez que a gente chegar nele, estado 4 a gente já tem, estado 5 a gente vai pegar em função da pressão e da entropia que a gente tem. Então, 7 de pressão, entropia de 0,5925, certo? Líquido comprimido, então a gente pegou a entropia dele, agora está avaliando para outra pressão. Calcula. Opa. Acho que eu coloquei vírgula aqui, tá? É ponto. Agora sim, calculou. Dá uma temperatura ligeiramente maior. A entalpia 174,54. É líquido comprimido, né? Isso. E depois a gente calcularia o estado 5 real em função da eficiência entrópica. Então, como é que fala? Em função da eficiência entrópica, a gente teria para a bomba. Então, acharia um outro valor aqui para ele. E aí, o que acontece? Do estado 6, a gente precisaria fazer o balanço de energia para poder fazer, encontrar qual que seria o valor dele para depois chegar no estado 7. Então, a partir de agora, a gente tem que primeiro calcular os estados reais de 3 e de 5, para a gente poder chegar no de 6 e depois dele chegar no de 7. Tá? Então, bora lá. Tem uns minutinhos ainda, 10 minutos suficiente para a gente fazer muita coisa. Então, isso aqui tudo a gente conseguiu preencher. Só com a tabelinha. Então, vamos pegar aqui, ó. Quero calcular o estado 3 real. Então, o cálculo do estado 3 real. Eu vou pegar a expressão já prontinha, tá? Já que é uma turbina, a entalpia do estado 3 real vai depender da entalpia de onde ele veio, que é o 2, no caso, real, tá? Menos o 3DA. Então, coletando esses valores. Entalpia do estado 2 real. Está aqui, ó, 283374. Está se expandindo, né, a partir da fração de fluido que não saiu da turbina. Certo? Tinha uma total de massa de fluxo que passava por aqui, a gente não sabe quanto. Né? A gente sabe que aqui é 1 kg por segundo. A gente não sabe quanto de vazão tem aqui, é uma fração. Normalmente eles chamam de Y aqui. E na hora que passa para cá, o que passa é do total, né? Tudo menos o que foi do estado 2 lá pro coisinho, ou seja, é o que sobrou. Então vem para a gente este estado 3 Ré ideal, que é isto.
Agora contas. 2833,74 menos 0,85 que multiplica 2833,74 menos 2147,19. Esse iniciozinho nosso, como é muito basicamente utilizar termodinâmico, poder chegar nessas expressões de ciclo, avaliar essas eficiências todas, fica muito assim, ah, eu já vi isso, etc. Não fica tão empolgante. Mas na hora que a gente sair disso e for ver outras coisas, aí fica mais interessante para a gente, tá? Isso porque vocês acabaram de fazer termodinâmica um, 2, né? Se bem que agora é só termodinâmica para vocês. E aí, ah não, tem uma antes, depois entra essa grande. Enfim, o que vai acontecer é que no começo nosso está bem termodinâmico, que vocês viram, etc., só que aplicado para ciclos maiores e com objetivos bem específicos, né? E isso talvez fique maçante, mas depois que a gente entrar, principalmente a parte de misturas reagentes, combustão, etc., vai ficar mais interessante. A gente vê mais detalhes, a temperatura de diabate, como que chega, esse tipo de coisa. Então achamos o estado 3 real, a gente precisa do estado agora 5 real. Lembra que o estado 5 a gente obtém, né, por uma bomba. Vamos pegar lá as expressões para bomba. Ó, deixei turbina aqui ainda, hein? Viu? Ah, no outro documento ficou bomba também, mas enfim. O estado 5 real. Esse a gente fecha as tabelinhas aqui. Então vamos ver aqui. Ó. A gente chegar no estado 5, a gente vai sair de 4, né, para chegar em 5 real. Então, chegar no 5 real, vai sair do estado 4. Beleza. Então, o estado 4 para a gente é esse valor. Que bom, já é esse aqui mesmo. Pronto. Estado 5 ideal é esse daqui. Um pouco mais baixo. Esse passagem desse anterior. Vamos continhas. 173,84 menos, na parênteses, 173,84 menos 174,54. Isso tudo aqui chega e divide por 0,85. Então vai dar para a gente 174,66. Aproveitando esse finalzinho da aula, enquanto eu estou calculando aqui, puxão de orelha, tá? 3 alunos só que mandaram o primeiro exercício. Fiquem atentos, é meio ponto só, mas de meio em meio, né? No finalzinho acaba fazendo falta. Então, não deixem de fazer essas tarefinhas, tá? Vão ser muitas ao longo do semestre, mas você fica perdendo. Deixa só o estado 6 eu colocar o índice real, não? Pode fazer falta. Professor, Ah, é uma dúvida que eu tive. O meu exercício eu entreguei com o código e os valores que eu achei no ES. aham. Mas aí, como você não conseguiu rodar, eu posso continuar mandando com aqueles valores ou você quer que manda a equação, Pode, se você fizer pelo direitinho? ES, eu vou entender que você fez. Ah, tá bom. Pode ficar a propriedade um pouquinho diferente, mas os resultados em questão de trabalho, calor, etc., eficiência, não vão mudar, certo? Porque de uma tabela para outra que muda a Certo. referência. As diferenças de como é que fala? Um menos o outro não vai alterar nada.
Não, tranquilo. Tranquilo. Obrigada. Pode fazer. O meu, eu tentei usar aquele ES que você passou, mas não funcionou, certo? Acho que é porque tem que deixar todos os arquivos dentro da pasta. Você tentou tirar algum? Não, né? Não, não, tá tudo numa pasta só. Ah, Eu então, sim. baixei, como é que fala? Baixei como arquivo É um, em zip, né? Aí extraí para uma pasta Aham. só e mandei abrir. Ó. é um que é o da Ângela, mandou? Ah, eu não sei qual que a Ângela mandou. Esse aí eu uso Se a, desde Se a Ângela mandou esse desde o semestre, a começo. gente pode usar. Porque É deve porque ela ter mandou licença o semestre mouse. passado, aí para ele rodar, você tem que ter tipo um aplicativo lá que parece um tanto de livrozinho quando você. Deixa eu parar Hum. aqui para não comprometer a Ângela.